Oi, Miro, tudo bom? Oi, pessoal, boa noite. Deixa eu ver. Oi, Vânia. Oi, Elenay, tudo bom? João Vitor. Ô, Vânia, eu vou ter que fazer por aqui mesmo, porque eu achei muito difícil fazer lá pelo YouTube. Então, eu não vi o pessoal chegando no vídeo, já estava já uns 5 minutos online, e aí eu acabei não achando vantajoso. Acho que a coisa. Ô, Rafael, tudo bom? Aí eu acabei achando mais vantajoso fazer por aqui mesmo. Ô pessoal, tudo bem? Boa noite, oficialmente, começando aí o nosso Hangout e vamos esperar mais uns 3 minutinhos para ver se o pessoal vai enchendo a sala de bate-papo. Já está subindo o pessoal aí e é isso aí. Olá, Lana, minha prima do norte de Minas. Tudo bom com você, Laninha? Que legal que você está online aqui me vendo. Vamos discutir um assunto muito polêmico aí para a área de RH, que é sobre diversidade. Alessandra, tudo bem? Boa noite, seja bem-vindo, bem-vinda. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? David, meu amigo David, estão me ouvindo bem? Estou esperando o Tardan. Opa, tem 12 pessoas aí online. É isso aí, pessoal. Estou esperando a 15 pessoas, aí eu vou começar a falar com vocês. Ótimo. Ô, Josi, minha amiga do Paraná, tudo bom? Beleza. Na hora que der 15 pessoas online, eu vou começar a falar com vocês aí. Tô com material legal hoje. Pena que meu amigo Felipe não pôde participar. Gisele, minha eterna aluna, tudo bem? Bem-vinda. É Santa Catarina, desculpa, Josi. Falei Paraná. Eu sabia que era do Sul, só não lembrava da onde. Pessoal, vamos lá, vamos começar a conversar hoje sobre diversidade na música, né? Já tem algumas semanas que eu quero conversar com vocês sobre isso e eu vim me segurando para esperar um pouco essa maturidade do pessoal e para poder ver o que estava acontecendo recentemente na mídia. Vi diversos vídeos, li muito material para poder entender um pouco mais sobre a diversidade da música. Ô meu amor Miro, tudo bem? Ô Luiz, tudo bem? Miro, eu estava esperando você aqui. Deve ter conseguido uma conexão aí, né? E é isso aí, pessoal. O assunto hoje é sobre diversidade na música. Recentemente, a gente tem percebido no ano de 2017, principalmente no ano de 2018, uma explosão musical muito grande de pessoas diversas, digamos assim. E nos hangouts anteriores, a gente discutiu um pouco mais sobre o papel da diversidade, a importância dela, mas eu quero hoje, inicialmente, abordar com vocês um outro conceito que eu fui atrás, que é sobre o papel central da música, não é verdade? Bom, para aqueles que não me conhecem, eu estou fazendo mestrado em administração na Universidade Federal Fluminense, em Niterói, e o tema da minha pesquisa é sobre diversidade nas empresas. Só que eu percebo que a diversidade ela pode ser espalhada para todos os cantos, digamos assim. Então, eu hoje escolhi o tema sobre diversidade musical. Bom, para que vocês possam entender um pouquinho melhor, eu peguei a origem da palavra música. A música vem do grego, significa music techne, que significa arte das musas. A música é uma forma de arte, como diversas que temos no país, no mundo, que se constitui basicamente em combinar sons e silêncio seguido por uma pré-organização ao longo do tempo, e ela é considerada também por diversos autores como uma prática cultural muito forte e exclusivamente humana. Atualmente não se conhece nenhuma civilização ou agrupamento de pessoas que não possuam uma manifestação musical própria. Embora nem sempre seja feita com esse objetivo, a música pode ser considerada como uma forma de arte e considerada por muitos como a sua principal função, né? A criação, a performance, o significado da música e até mesmo a definição de música variam de acordo com a cultura e com o contexto social que ela está envolvida. A música vai desde composições fortemente organizadas, a sua recriação na sua performance, músicas improvisadas e até mesmo músicas aleatórias.
a música ela pode ser dividida em gêneros e também em subgêneros. Contudo, as linhas divisórias, que as relações entre gêneros musicais são muitas vezes muito sutis e algumas vezes abertas à interpretação individual e ocasionalmente controversas. Dentro das artes, a música ela pode ser classificada como uma arte de representação, uma arte sublime e uma arte de espetáculo, não é verdade, pessoal? Bom, para indivíduos de muitas culturas, a música está ligada diretamente à sua vida. A música expandiu-se ao longo dos anos e atualmente se encontra com diversas utilidades, não só como a arte. Digamos também como meios militares, educacional e, recentemente, terapêutica, né? No caso da música terapia. Além disso, a música tem presença central em diversas atividades coletivas, como rituais religiosos, festas e até mesmo um funeral. Há evidências que a música também ela é conhecida e praticada desde a pré-história e provavelmente a observação dos sons da natureza tem despertado no homem, através do sentido auditivo, a necessidade ou a vontade de uma atividade que se baseie na organização do som. Embora nenhum critério científico permita estabelecer o seu desempenho de forma precisa, a história da música confunde-se com a própria história do desenvolvimento da inteligência e da cultura humana. Quem não gosta de música, não é verdade? A música ela está muito atrelada à alma, à expressão cultural, e a gente vem percebendo isso ao longo dos anos. Bom, vou explicar um pouco sobre o contexto musical do Brasil, para que todos possam discutir também sobre essa questão. O Brasil, para mim, na minha opinião, o Brasil é um dos países que tem maior diversidade de ritmos e maior diversidade cultural do mundo. Nós temos diversos estilos musicais no Brasil que fazem muito sucesso e que agradam gregos e troianos. A gente pode citar, por exemplo, a MPB, a música popular brasileira, que é exclusivamente brasileira, a bossa nova, temos o choro, o sertanejo, as marchinhas de carnaval, temos o samba. Olha quantos ritmos musicais nós temos no Brasil que são basicamente exclusivos da nossa cultura. Temos também adquiridos de outra cultura o rock, o jazz, o pagode, que, enfim. E recentemente temos aí uma explosão de ritmo musical que é o funk. O funk ele derivou da cultura americana, dos guetos, principalmente de cidades muito grandes como Boston, como Nova York, e antigamente era tido como uma música mais soul, mas que era uma pegada de protesto, né? E assim, na minha opinião, esse é o Brasil. Ele é visto com olhares perplexos por muitos estrangeiros que valorizam a tamanha complexidade cultural do país da gente, né? E certamente a cultura é algo que, para ser adquirido, e tem que ser tomado com elixir para o espírito, né? Mesmo com tanta diversidade, nem todos dão valor ao que é produzido aqui. A exemplo, por exemplo, dos adolescentes que acabam preferindo ouvir músicas que são produzidas, digamos, fora do país, né? Bom, e esse é o tema central do nosso Hangout de hoje. Mostrar para vocês a relevância da música brasileira, a diversidade cultural, a diversidade musical que existe dentro do nosso país. E a ideia da diversidade musical, ela está presente em nossas vidas, mais do que pensamos e mais que uma opção. Ela, de certa forma, ela pode parecer em alguns momentos confusa, na realidade ela é diversa. Ela é fruto da nossa diversidade cultural, as coisas foram diferentes ao longo do tempo, mas a gente pode verificar que cada vez mais esse crescimento ele foi se modificando, ele foi crescendo muito rapidamente, né? Então, assim, pessoal, eu acho que, de certa forma, entender toda essa manifestação cultural é muito importante para que a gente possa entender a importância da música na realidade brasileira. Bom, deixa eu recepcionar o pessoal aqui. Oi, boa noite. Ô, Cláudia, deixa eu explicar ao pessoal o que está acontecendo. Eu não estava conseguindo fazer a conexão para aquele link que eu estava divulgando lá pelo YouTube. Então, enfim, eu acabei optando mais uma vez por fazer o Hangout pelo Facebook. Eu fiz diversos testes com a minha prima Milena, que está aqui online assistindo a gente, mas eu não estava conseguindo fazer a conexão, não sei o que aconteceu. Enfim. Hi, Joseph. How are you?
Temos até pessoas internacionais assistindo o Hangout da gente. Deve ser meu amigo William, que está entrando pela conta. Oi, Jonathan, tudo bem? Caio, Alice, Valesca, pessoal de banquete, Ana Lívia, tudo bom? Mara, Nildinha, Tereza, minha ex-aluna, Ângela, minha amiga, Ale, Érica, Cleiton, meu amigo, tudo bem com vocês? Tatiana, Luiz. Bom, pessoal, vamos continuar discutindo aí. E passei algumas, eu também gosto mais daqui, Cláudia. Vamos continuar discutindo um pouco mais sobre a questão cultural musical. Vou passar para vocês o histórico, rapidamente, da música, para que vocês possam entender como veio aparecer a música no mundo, né? Bom, assim, desde a antiguidade, a música ela tá na vida da humanidade, o som de cornetas, de flautas, de harpa, saltério, gaita e outros instrumentos musicais devem cair todos de joelho para adorar em adoração a estátua de ouro com 30 metros de diâmetro, né? As autoridades da Babilônia, comandadas por Nabucodonosor, eu tenho muita dificuldade para falar esse nome, Nabucodonosor, representava a exploração e a opressão do século II a.C. sobre a resistência e a rejeição do povo a essa situação. Então, assim, observa-se que nos impérios, as culturas dos dominados, a Idade Média, a dominação da Igreja Católica, uma nova forma de universalização da música sacra como representação da dominação. Por exemplo, um exemplo da força dessa mídia do catolicismo que se transformou em que tem hoje uma frase muito conhecida, né? Quem tem boca vai a Roma, em vez do original. Quem tem boca critica a Roma. Né? A partir do século XVIII, a música clássica ela surge como moderno meio das revoluções das indústrias da urbanização. Aí temos como exemplo Mozart, Wagner, entre outros, que são a essência da música que serve como base para o rock, para o jazz, bossa nova, sertanejo e etc. As raízes musicais, como nativas indígenas e afrodescendentes, podemos referendar a caipira, o chorinho, o pagode, o samba, a reformulação de tudo pelo hip hop, a música eletrônica, que influenciou a música industrializada. Por outro lado, nós temos também o tropicalismo e a música popular brasileira que disputa do mercado da velha guarda entre o que é do povo e o que é popular. As músicas que tocam nas rádios, nas TVs, numa massificação que constrói o hábito musical. Bom, falei bastante de música para vocês, expliquei o contexto musical, o histórico dela, a importância da música, e agora a gente vai entrar numa questão que é a questão das mídias. A importância que as mídias exercem sobre a propagação da música, certo? Bom, na minha opinião, as grandes mídias cada vez mais elas forçam as escolhas individuais. Então, por essa fragmentação que nós temos das músicas, nós temos aí uma fragmentação de gosto como axé, como sertanejo, e muitas das vezes o novo acaba atraindo muito mais pessoas para essas questões dos segmentos musicais, né? Deixa eu dar bem-vindo ao pessoal aqui. Luciana, tudo bom? Bruno, meu querido Bruno do Rio. Osileide, Renata, tudo bem? Bem-vindo a todos vocês. Vocês podem participar ativamente, podem fazer perguntas, e a gente vai respondendo aqui na medida que a gente vai percebendo que vocês estão interagindo, tá bom? Bom, essa fragmentação de gostos e esses desejos musicais, eles são ruins ou são bons, na opinião de vocês? O que vocês acham com respeito disso? Bom, eu gostaria de compartilhar um pouco da minha opinião com relação a essa fragmentação. Ela é ruim em certo ponto porque ela cria muitas ilhas de interesse, digamos assim. As pessoas acabam ficando fechadas dentro dos interesses delas e elas acabam não estando abertas a novas possibilidades, a novas interações musicais, e nós temos que estar abertos a receber outras culturas, não é verdade? E, de certa forma, essa fragmentação ela não é ruim. Por quê? A criação da diversidade musical, a internet permitiu essa possibilidade de se ter em sua própria residência o que a gente deseja ter. Então, assim, neste labirinto de músicas, a gente está cada vez mais acostumado com a diferença. Então, a gente tem ouvido cada vez mais pessoas nascendo num cenário musical
que tocam um ritmo diferente, e a gente remete o conceito de diversidade, o conceito de representatividade e o conceito de que traz todas essas manifestações culturais que representam a identidade cultural das pessoas que estão em determinados pontos, longe de representações culturais, por exemplo, músicas tipicamente da população branca ou da população que tem acesso à cultura. Não é verdade? Bom, mas eu estou falando tanto de diversidade para vocês aqui, mas eu queria explicar para vocês o que é a diversidade, né? Não quis entrar muito na parte acadêmica da coisa, para não ficar muito chato, mas diversidade, pessoal, é aquilo que é diverso, aquilo que é diferente, aquilo que é variado, é um conjunto de variedades, é um conjunto de multiplicidades, e a diversidade, ela pressupõe uma identidade. E, por sua vez, essa última identidade, ela varia de acordo com como as pessoas são vistas, não é verdade? Bom, é possível pensar que, se em cada sociedade há uma construção legitimadora no contato de culturas diferentes, que cria desentendimentos, pode surgir pela diferença da visão do mundo. Então, assim, como um dos traços da realidade social contemporânea, com a globalização e com o desenvolvimento dos sistemas de transporte, por exemplo, os mercados, se expandirem além das fronteiras territoriais dos países, dos novos contatos entre as diferentes culturas que acontecem, trazendo aspectos culturais diferentes ao longo desses grupos sociais. Então, na verdade, o que eu quero dizer quando eu afirmo isso? Que a diversidade, ela vem trazer muito mais contato com outras realidades, mostrando, olha, eu sou dessa forma e eu posso me integrar até você. E esses encontros de diversas culturas, no mesmo espaço, ele se denomina, por exemplo, multiculturalidade. Então, vamos tirar como exemplo a nossa cidade de Nova Friburgo. Nova Friburgo, basicamente, foi colonizada pelos suíços, pelos alemães, e temos as colônias pan-africanas, colônias japonesas, e tudo isso influencia nessa culturalidade da cidade, não é verdade? E, de certa forma, nós somos um povo multicultural. Basicamente, o brasileiro é formado por diversas culturas, por diversas etnias, e toda essa multiculturalidade, ela certamente influencia na questão cultural, das manifestações culturais, na música, no teatro, no cinema, na teledramaturgia. E o brasileiro, por ser uma população muito diferente de todas as outras populações do mundo, a gente pode dizer que a base da cultura é a multiculturalidade, então, digamos, de certa forma, né? Então, assim, o debate sobre igualdade, sobre diferença, ele toma-se de importância por estudo da diversidade. Então, ou seja, a diversidade, ela só existe porque a igualdade e a diferença é a base do estudo da diversidade. Assim, é a identidade que marca a diversidade. A identidade, ela marca pela sua diferenciação de como uma pessoa se vê e como ela vê o outro, e como ela é vista e como traz impactos tanto nas dimensões individuais quanto nas dimensões grupais. Olha que interessante. Então, eu estou dizendo para você o seguinte, que a identidade, ela impacta nos grupos. E aí a gente remonta o seguinte, todos nós buscamos nos relacionar em grupos. E esses grupos, eles acabam influenciando nas nossas manifestações culturais, não é verdade? E para que exista essas manifestações culturais, a identidade, ela depende da existência de uma outra pessoa. Portanto, ela é relacional. Ela é marcada pela diferença e pela exclusão. Sabe-se quem é, por ser diferente do outro, e não pertence a determinado padrão. Então, assim, a identidade, ela se constitui pelas posições que nós assumimos e quais nós nos identificamos. Ou seja, tudo aquilo que você acredita, tudo aquilo que você se identifica, passa a ser sua identidade, né? E a identidade é um fenômeno que ela é permeada por outros fenômenos. Então, digamos assim, a base da identidade, ela está no status, que seria a posição que você ocupa em meio a um grupo, com base ao respeito, com base também da integridade, não é verdade? Bom, deixa eu dar bem-vindo ao pessoal que acabou de chegar. Luiz Fernando, tudo bom? Alexandre. Minha irmã, Aline, tudo bem? Que bom que você está aqui. Estelinha, que foi minha aluna. Kessla,
Adoro ver seus vídeos. Hahaha, você é muito sábio. Nem tanto. Obrigado, Késsila. Fabiola, minha amiga Bibá. Marcele, tudo bem? Natércia. Oi, Júnior, tudo bem? Bem-vindo, que bom que você está aqui. Ó, não deu certo o vídeo do YouTube, tá? Tô aqui. Deixa eu ler o comentário do pessoal aqui. Tereza, eu gosto dessa diversidade porque o Brasil é assim multicultural. Acho essa é a maior característica do nosso povo, que acaba sendo vários povos no mesmo país. Exatamente, Tereza, exatamente essa é a importância do relacionamento que nós temos com as outras pessoas. Isso marca o Brasil sendo como diferente de todos os lugares do mundo. Oi, tô te vendo. Eduardo, tudo bom, Edu? Raquel, Fabiana. Oi, Fabiana, tudo bem? Boa noite, que bom que você veio me assistir. Fiquei muito feliz. E é isso aí, pessoal. Vamos dar continuidade aqui, porque hoje já tenho. Tô com o meu limite estourado já de tempo. Tô falando pra caramba, né? Já falei 21 minutos. Bom, pessoal, com base nessa questão da formação da identidade, eu não posso passar batido na questão dos estereótipos. O que são estereótipos? Bom, estereótipos são crenças e imagens exageradas sobre um traço ou um comportamento de uma determinada pessoa, um grupo de pessoas, que a função do estereótipo é justificar uma conduta em relação àquela categoria, seja de pessoas ou um grupo social, via aprendizagem social, reforçada por pessoas significantes e fomentadas pela cultura. Ou seja, o estereótipo é um conjunto de crenças que marca um grupo de pessoas ou uma pessoa. E muitas das vezes não significa que essa crença seja verdadeira, né? E eu queria diferenciar estereótipo de preconceito, né? O que é o preconceito? É uma atitude hostil, que é um pré-julgamento contra uma pessoa que pertence a um grupo simplesmente porque ela pertence a esse grupo. E presumidamente que se tenha qualidades censuráveis atribuídas a este grupo. Então, a diferença entre estereótipo e preconceito é a seguinte: estereótipo são crenças que muitas vezes as pessoas desenvolvem por um comportamento. E preconceito é repelir um grupo ou um estereótipo, né? Os estereótipos, eles dificultam as relações humanas quando restringimos a identificação um do outro com alguém representativo de determinados atributos socialmente construídos, e se não se possibilita conhecê-lo, além dessa categorização, né? Ou seja, o estereótipo ele não deixa com que as pessoas conheçam e passem além do estereótipo. Em qualquer ambiente social, digamos assim, isso traz conflitos pelo incômodo de ser rotulado. Ninguém gosta de ser rotulado. Como se toda a singularidade de uma pessoa estivesse restrita, de fato, a algumas categorias, não é verdade? Bom, pessoal, e aí a gente entra nesses novos artistas da diversidade, né? Eu estava doido para falar sobre esses artistas, eu estava em cólicas já, e eu acho interessante, e daqui para frente, eu quero a participação massiva de vocês, porque eu quero ouvir o que vocês têm a dizer sobre esses assuntos. Bom, pessoal, eu vou citar alguns deles, né? E eu vou citar algumas questões que eu acho interessantes pontuar sobre a diversidade desses artistas, né? Bom, as pessoas mudam o tempo todo. E, logicamente, essas mudanças elas acabam refletindo em que se envolve todas essas pessoas. Então, nesse sentido, é visível que um pensamento novo tem tomado a cabeça de alguns cidadãos brasileiros, e isso tem causado efeito até mesmo na indústria que produz o entretenimento para esses cidadãos. Ou seja, a forma de se manifestar dessas pessoas que pensam diferente ou querem pensar diferente, um grupo de pessoas que querem pensar diferente, tem motivado também a indústria fonográfica, as gravadoras, as produtoras, a criar produtos musicais diferentes que atendam e representem uma fatia da população que não é representada. Então, assim, a prova disso é o cenário da música nacional, está sendo cada vez mais ocupado, aos poucos, por artistas diversos, representativos, que rompem com barreiras e padronizações que a sociedade impõe e que se formou ao longo dos anos, né? Deixa eu ler o que a Josi está falando aqui. A mídia tem facilitado, através da divulgação, que indivíduos antes anônimos de outras culturas se destaquem, por atingir um grande e variado número de pessoas. Exatamente, Josi. Esse é o principal objetivo
da indústria fonográfica. A indústria ela tem dado empoderamento cada vez mais a esse grupo social que estava sem voz, dando letras aos iletrados, dando voz aos sem vozes, e isso é muito importante, né? Bom, agora vamos falar um pouco dos cantores, de fato, né? E eu separei alguns aqui que eu gostaria de falar assim, um pouquinho sobre eles. Podem ficar tranquilos que hoje eu não vou falar de Pablo Vittar, por favor. Acho que já está bem batido esse assunto. Já falei nos 2 outros vídeos sobre Pablo Vittar. E eu queria falar um pouco de um cantor que tem me encantado encantado muito ouvir as músicas dele, que é sobre o Lineker. Né? O Lineker, eu vou falar um pouco sobre a história dele e eu quero ouvir um pouco de vocês sobre o que vocês acham, tá ok, pessoal? Bom, o Lineker, ele nasceu em 1995 na cidade de Araraquara. O nome dele real é Lineker de Barros Ferreira Campos, mas ele gosta de ser chamado de Lineker. Ele é vocalista de uma banda chamada Lineker e os Caramelos. Bom, ele compõe e canta músicas do gênero soul e do gênero black music também. Em 2014, o Lineker ele ingressou na Escola Livre de Teatro, na cidade de Santo André, no estado de São Paulo, e começou a investir em uma identidade visual bem andrógena, digamos assim. Então, como artista, o seu visual passou a misturar turbante, saia, batom, bigode em suas performances musicais que incorporam elementos cênicos à sua voz, que ora é rouca e grave, ora ela é limpa e aguda, que formata uma black music brasileira, dando uma identidade a uma black music basicamente brasileira, mas é recheada de elementos pop, segundo, por exemplo, a revista Mineiro Tempo, diante de uma pesquisa, né? E já para a revista Rolling Stones, por exemplo, destaca que o visual do Lineker desconstrói de forma enfática os códigos que são imputados ao sexo masculino, sendo que, como intérprete, pessoa, ele não se define como homem, nem como mulher. Então, assim, ele é um exemplo de pessoa não binária. Enquanto esse vozeirão, a lá Tim Maia, digamos assim, imprime autenticidade e poder às canções que ele interpreta. Então, na publicação da revista, da Rolling Stones, ele recebeu um questionamento acerca do pronome de tratamento pela qual ele prefere que se refira, né? Então, o Lineker respondeu que prefere o pronome feminino, que ele acha mais amplo dizer ele, deixa ele muito na caixinha do masculino, né? Então eu quero ouvir de vocês, pessoal, o que vocês acham? O que vocês acham desse cantor, do Lineker, se vocês conhecem a obra dele? Milena, eu não vou falar do Pablo Vittar de novo, não, pode deixar, tá? Meu amigo Tardan, estava esperando você entrar, estava doido para ver você entrar aqui. É isso aí, pessoal. Algum de vocês tem o hábito de escutar o Lineker? Gosta das músicas dele? E o que vocês acham de toda essa representação, desse perfil que ele gera dentro do cenário musical brasileiro, sobre essa música dele? Vocês gostariam de acrescentar alguma coisa? Tardão, você já está participando. Você pode continuar do jeito que você está e vamos interagindo. Você só perdeu a primeira explicação sobre a origem da música, a importância da música e o cenário musical brasileiro. Enfim, e agora a gente está falando um pouco dos artistas, né? É isso aí. Eu vou colar para vocês aqui um pouco sobre, aqui nos comentários, um pouco sobre a música do Lineker. O Lineker tem feito bastante sucesso em alguns cenários musicais. Por exemplo, uma música dele que faz muito sucesso é essa aqui que eu estou colando para vocês agora, que é a música chamada Zero. Ó. Não sei se vocês receberam o link aqui, ó. Colei para vocês já. Vamos ler o que o pessoal está falando aqui, olha. Vânia, mas acho que existe um pouco de oportunismo da indústria fonográfica, porque sabe que vende. A Tereza está falando o seguinte: vi uma entrevista dele no programa Espelho do Canal Brasil, apresentado pelo Lázaro Ramos. Bom, ele é diferenciado e me lembra muito Ney Matogrosso.
Ainda não me aprofundei na sua obra, mas o talento é inegável. Fala livremente ou espera que se pergunta para responder? Ô, Tardão, você pode falar livremente, e aí, à medida que a gente vai comentando, a gente vai conversando, dentro dos contextos, a gente vai respondendo essas questões, tá? Pode falar sim, Tardão. E todo mundo pode participar à vontade, pode falar, tá ok? Ô Tereza, você tem toda a razão, né? Ele é uma pessoa basicamente bem desconstruída, ele é bem diferenciado. As origens que muitos desses cantores que são desconstruídos é realmente o Ney Matogrosso, que ele é um precursor basicamente de muita gente no cenário musical. Justamente pelo papel do Ney Matogrosso de ser uma pessoa bem aberta, bem desconstruída, de não ter esses preconceitos, essas zonas de masculino e feminino, de não ter esse limite, digamos assim, né? Oi, Gustavo, Sandra, Ellen, minha aluna, tudo bem? Sejam bem-vindos. Obrigado por estar participando com a gente aqui. E eu gosto muito do Lineker pelo seguinte, o Lineker, ele não tem essa pegada muito crítica. Ele fala de problemas sociais, mas ele está focado no dele, ele está focado no soul dele, ele está só focado no som, mas ele não está basicamente se importando o que as pessoas vão achar dele por ele ser um cara, digamos assim, desconstruído, né, e etc. Junto com o Lineker, a gente tem aí o Criolo, que é um cantor que tem uma pegada bem crítica, que fala sobre a questão dos movimentos sociais, né, e isso aí traz uma comunicação muito grande com a periferia e traz uma comunicação muito grande com pessoas que têm um espírito mais crítico, né? Junto com o Lineker, já que a grande maioria não conhece, agora eu quero trazer uma pessoa, uma drag queen, porque eu não poderia deixar passar uma drag queen, já que eu não vou falar de Pablo Vittar hoje. Alice está te vendo e dando vários tchauz. Oi, Alice, tudo bom? Minha sobrinha. Então, pessoal, para não deixar de falar também sobre o cenário drag que tem surgido aí da música, eu quero falar sobre a Gloria Groove. Algum de vocês conhece a Gloria Groove? Vou colar também aqui para vocês. Vou colar algumas músicas dela também. Ela tem uma pegada também voltada para essa questão. Digamos assim, eu quero tomar cuidado na hora de falar, para não ser muito crítico e não ser uma pessoa também muito, digamos assim, enfim, né? Eu quero, assim, o apelo ao corpo. Grande parte desses autores, desses cantores, eles estão muito focados no apelo ao corpo, de colocar a calcinha na bunda, rebolar até o chão, mas digamos assim, né? Deixa eu ler o que a Cláudia está falando aqui. Vou zerar. Tardando, deixa eu ver o que ele está falando aqui. Bom, desculpe pelo atraso, eu vim participar mais para ver a tônica da discussão. Não conheço a maior parte dos artistas que você citou no convite, mas esse cara que está tocando agora, por exemplo, é muito bom. Precisaria de uma visualização maior da obra, mas a voz e o arranjo parecem muito bons. Sim, é um cantor muito bom e, culturalmente dizemos, ele está no cenário da cultura do pop do soul aí, da MPB, né? Lineker, que voz gostosa. Cláudio está falando aqui. Tereza, exatamente, ele quer fazer o som dele do jeito dele, sem se deixar corromper pelo que a mídia e a sociedade impõe. Exatamente isso, Tereza. Então vai de encontro àquilo que eu estava falando para vocês, né? E voltando à Gloria Groove, a gente está falando aqui, conheço ela não, a Cláudia. Júnior, tem gente te esperando no YouTube. Ô Júnior, eu não estou conseguindo abrir o vídeo pelo YouTube. Não sei o que aconteceu. Funcionou a primeira vez, mas depois não funcionou mais. Bom, falando da Gloria Groove, nós temos aí eu colei para vocês uma música dela, mas basicamente a Gloria, ela é o Daniel Garcia, né? O nome social dele, que depois de se maquiar, digamos assim, bafonicamente, e subir no salto com os mais coloridos e lacradores saltos, os mais divosos looks,
eles transformam na Gloria Groove, que é uma drag queen que ganhou notoriedade depois da música Dona, que alcançou em menos de 3 meses 1 milhão de visualizações no YouTube, e levando para suas músicas as experiências de um homem gay de periferia que cresceu cercado por mulheres, é que esses artistas, digamos assim, ele afronta literalmente e conquista o seu tempo. Então, se explorando não só os modos de se colocar como uma figura representativa do meio periférico LGBT, mas também uma vertente que mescla o trap com o hip hop e ele chama atenção justamente e segue trilhando o caminho dele, que leva a um sucesso cada vez maior, e entre seus maiores hits estão aí Dona e Império. Então eu colei para vocês aqui pelo menos uma música dele, né? E eu acho que, enfim, perdendo a virgindade em participações com Hangout. Assim, Tardão, eu tô com um pouco de dificuldade ainda. A Aline falando que a vida é muito curta para não rebolar até o chão. Assim, eu também acho, né? Mas o grande problema, eu quero ouvir a opinião de vocês. É justamente por isso que eu estou fazendo esses hangouts. É justamente por isso, porque as pessoas têm criticado muito esses atores, esses cantores, por estar utilizando uma questão, um apelo sexualizado, digamos assim, até o caso da Jojo Todinho, né? Que a Jojo, ela está apelando para a questão dos seios dela e que ela canta mal, né? Enfim. Mas, assim, o que eu quero discutir... é você que está perdendo a virgindade? Tá bom, tudo bem. Eu gosto muito desses ritmos musicais porque eles fogem um pouco desse padrão, sei lá, eu não gosto, eu estou um pouco enjoado desse padrão musical de sempre, né? Ouvir Caetano, Maria Bethânia, Roberto, digamos assim, esses sertanejos. Então, não é pela minha identidade sexual, não é por nada disso, mas eu acho porque eles renovam um pouco o padrão de música, eles trazem um novo som, um novo ritmo, eles trazem coisas diferentes, uma nova proposta, uma nova performance, uma nova questão performática, né? Deixa eu ler o que a Milena está falando aqui. Tentando fazer um link com tudo o que você disse e a minha contribuição como estudante de letras. Arte e música são linguagens, ou seja, formas de expressão. Antes de tudo, são denúncias sociais e não estão necessariamente a serviço da beleza, da moral, mas da expressão de algo, de formas de uma vida existente, que podem não ter a ver com outros jeitos de ser justamente por conta da diversidade cultural. Boa, Milena, muito boa a sua participação. É exatamente isso que eu quero dizer. Muitas das vezes, Pablo ou outros cantores gays do cenário gay, por exemplo, ou outras drags, estão sendo acusados, né, de apenas estarem forçando uma questão por serem cantores LGBTs. Mas, não o Pablo em si, mas outros cantores têm um apelo cultural muito forte para crítica social, por exemplo, que é o caso do Criolo. O Criolo, apesar de ele não ser um cantor LGBT, mas ele tem esse apelo cultural muito grande e traz essa representatividade dos guetos, né? Vou ler o que a Vânia está perguntando aqui, olha. Por que a Jojo Todinho teve esse suporte todo próximo ao carnaval pela G? O que é G que você quis dizer, Vânia? Não ouça Todinho, mas ouça o Pablo. Basicamente, assim, a Jojo Todinho, ela já é uma pessoa que já vem fazendo sucesso no Instagram há muito tempo. Ela era uma Instagrammer, ela não é uma YouTuber, né? Ela é uma Globo, tá, tudo bem, você estava evitando, né? A Globo, basicamente, ela, assim como o Pablo Vittar desfilou, por exemplo, na Beija-Flor, é a forma que esses cantores têm de dar uma notoriedade muito grande, na verdade. Participar ali dentro das escolas de samba e etc. Acontece que, assim como o Pablo estourou no ano passado, próximo ao Carnaval, a Jojo Todinho acabou estourando também próximo ao Carnaval. Então, o ano passado, quem não se lembra do ritmo Todo Dia, aquela que a Pablo cantava, né? Eu não espero o carnaval chegar para ser vadia, sou todo dia, sou todo dia. Então, na verdade, é um movimento que bem que natural das gravadoras e dos produtos musicais, não é verdade? Então, eu acho que é uma forma que as empresas têm de fazer essa divulgação mais próxima do carnaval, né?
Bom, eu queria falar também sobre uma outra cantora, que é a Isa, né? Que a Isa ela vem agora numa vertente mais pop, mas é que ainda não perde completamente a missão social de levar mensagens representativas e combativas para os apreciadores da música do Brasil, né? A cantora Isa, ela pode, deve levar destaque, porque ela tem talento, ela tem estilo, ela tem atitude, literalmente tombou tudo e com todos depois que ela entrou para a lista das apostas, por exemplo, da Warner Music Brasil, e evidentemente que, paralelo a isso, ela conquistou um público, e tanto com seu vozeirão, com a mescla de músicas pop e eletrônica, e entre os sucessos da cantora estão aí os hits Vim Pra Ficar, Quem Sabe Sou Eu, e Te Pegar. Quem não conhece, né? Vou te pegar, vou te dominar. Para. Ó, vou colar para vocês aqui, olha, esse sucesso, e acabou fazendo aí, acabou estourando durante o início do ano, e que merece nosso respeito também, né? Ó, colei para vocês aqui, tá? Bom, deixa eu ler o comentário aqui da Aline. Minha opinião, o Brasil é um país de pouquíssimas oportunidades. Se alguém se destaca e tem a oportunidade de ter uma vida melhor através da música, seja ela boa ou ruim, não tem que ser questionado absolutamente nada, principalmente sobre a sexualidade. Concordo com você também, Aline, mas as pessoas são criticadas normalmente porque pela posição delas, as pessoas tentam agredir as outras justamente porque elas representam alguma coisa. Recentemente, nós vimos aí estourar o sucesso da MC Loma, que é aquelas garotas lá do Nordeste, né, que gravaram aquela música, né, chamada Envolvimento, digamos assim. Eu vou colar para vocês aqui agora também, para que vocês possam ter acesso à música, mas isso não significa que, por exemplo, eu goste dessa música, né? Mas eu acho importante que a gente discuta sobre o papel dessa música na sociedade da qual ela venha. Se vocês pensarem, por exemplo, né, essas garotas de 15 anos são da periferia de Recife, que pintaram a boca com uma tinta neon, pintaram os olhos, elas totalmente fora dos padrões, digamos assim, com uma voz estridente, diferente, mas ela representa aquilo que a comunidade dela está naquele momento, aonde ela está, né? Deixa eu ler aqui. Dar uma boa-vinda ao Valdenir e o Vitor, tudo bom? Boa noite. Tati, sua amiga aqui, me adicionou, Aline. É isso aí. Deixa eu ler o que o Tardão está falando aqui, ó. Bom, no meu entender, o compromisso de todo artista deve ser com a arte. Do ponto de vista estético, não entendo estética como uma forma enquadrante, mas compromisso com a estética, com a técnica, com a beleza, com os parâmetros de avaliação. MC Racionais, por exemplo, quebraram paradigmas quando surgiram, mas são bons tecnicamente pra cacete. Concordo. Por conta disso, eu falo que Pablo Vittar, a gordinha, que eu acho que essa tal de JoJo, são muito ruins. Produtos criados para durarem uma temporada e serem descartados. Eu concordo totalmente com você, Otardan. Totalmente. Acho que tem que ser falado, sim, abertamente sobre isso. Mas toda temporada, todo verão, vai aparecer um tchu, um tchá, vai aparecer uma que tiro foi esse, vai aparecer, porque nós precisamos também disso. Você imagina que saco que seria se toda temporada só fizesse sucesso. Esses tradicionais, Leandro Leonardo, não Leonardo mais, só o Leonardo, né? Ou outras pessoas que estão aí na mídia há muito tempo, ou Chitãozinho Chororó, ou, por exemplo, Daniel. Isso é um saco. Então, eu acho que a música ela representa a atualidade, ao que a gente tem vivido naquele primeiro momento, né? Nós vivemos numa sociedade cultural onde claramente nós percebemos uma redução do nível crítico, da massa crítica. A massa crítica está muito reduzida a um grupo da população. Então, obviamente, a música reflete durante o tempo. Uma vez eu vi uma reportagem falando que tende-se a lançar muitas músicas críticas em épocas onde se tem muitas manifestações. Então, digamos assim, na década de 70, por exemplo, que a gente vinha saindo aí de uma repressão
militar muito grande. Nós tivemos no cenário do tropicalismo determinados cantores que faziam críticas sociais. Então, por exemplo, nós temos aí Caminhando sob o vento, silêncio sem documento, porque é uma grande crítica. Mas nesse momento nós temos vivido uma redução do espírito crítico da sociedade, justamente porque com a era da internet as pessoas se sentem cada vez mais consumindo um lixo cultural muito grande. Então não estou dizendo, por exemplo, que determinados cantores que têm nascido agora são lixo cultural, mas desagradam mais. E o que a gente tem que tomar cuidado é que esse tipo de crítica, ela invade o preconceito, né? Se esse tipo de música representa uma fatia da população, obviamente é um tipo de estilo musical que as pessoas gostam, né? Deixa eu ler o que a Josi está falando aqui. Olha. Josi, eu vejo esses cantores que expõem o corpo e também uma forma de chamar atenção, pois sofre muito preconceito por diversas questões, como social, orientação sexual, e quando paramos para ouvir a letra, observamos que tem uma causa por trás. Sim. Ô Josi, recentemente eu quase briguei, em rede social com uma pessoa, justamente porque ela estava metendo o pau eu não posso nem falar no Pablo, ficou meio esquisito, né? Metendo o pau no Pablo, né? Ficou meio estranho. Mas o pessoal, ela estava detonando o Pablo Vittar, por exemplo, falando que ele tem voz ruim. Até o meu próprio amigo Tardan, que está aqui com a gente, ele não gosta do Pablo, ele diz que é um produto musical, né? Eu, particularmente, ouço e gosto, mas eu acho que tem muito a ver com representatividade, sim, representa o grupo LGBT, e as pessoas têm que tomar cuidado, porque nós temos dentro de nós preconceitos velados. Nós, de certa forma, nós revelamos comportamentos preconceituosos em momentos que a gente menos espera, né? Deixa eu continuar lendo os comentários aqui. Tia Sui, Dani, minha amiga. Ô Felipe, tudo bem? Cláudia Lima. Tudo muito parecido, né? Parece que estou ouvindo Pablo e Anitta. São parecidos. São estilos musicais parecidos. Todos vêm do funk, basicamente, né? A Josi, a música Império, da Gloria Groove, fala da ascensão dos artistas que hoje estão na TV Globo, certo? Tereza Moura, as pessoas não se abrem para o novo. Por exemplo, eu não curto sertanejo universitário, mas curti demais música caipira das antigas, como gosto muito de rock nacional e amo flashback. Mas eu acho que é inegável que esses artistas são talentosos e isso se comprova nos shows sempre lotados. Respeitar acima de tudo mesmo que não se goste. Exatamente. Ô Tereza, uma coisa que eu quero acrescentar é o seguinte, não interessa se o cara é ruim. Se você não gosta, ok, não precisa ir para as redes sociais e ficar detonando as pessoas e falando, fulano é ruim, canta mal, que é uma gralha, que é isso, que é aquilo. Isso fica chato, a pessoa acaba virando hater, né? Que traduzindo aí para o português, seria o cara que odeia todo mundo, o perseguidor, não é verdade? Então a gente só tem que tomar cuidado para não ser hater, né? Josi, da dificuldade da sociedade tradicional aceitar essa diversidade. Sim, na verdade, Josi, tem uma explicação para isso, tá? O que acontece é o seguinte, Josi, tudo que é diferente acaba assustando, né? As pessoas não querem que a diversidade seja um processo instalado. Recentemente eu estava conversando com minha amiga Valéria, eu até acho que ela está online aqui prestando atenção, mas não interagiu muito ainda, ou não deve estar mais online. Ela me disse o seguinte, eu não vejo muito esse processo de diversidade nas empresas, são poucas as empresas que fazem, né? Pessoal, eu preciso ligar a bateria do meu computador, só um instante, eu esqueci. Pessoal, desculpa, quase que eu fiquei sem bateria, meu computador acabou aparecendo aqui 5% de bateria, eu tive que sair correndo, né? Oi, Val, tudo bom? Boa noite. Bruno, Chico Bento, Rosi, tudo bem? Deixa eu ler o comentário da Aline aqui. Isso existe desde sempre, que não se requebrou o som, Del Chão, Ragatanga. Nossa, é verdade, Aline.
Eu acho que essa batida de discussão sobre o que é bom, o que é ruim, isso tem vindo muito da possibilidade de dar voz às pessoas na internet, né? E é interessante a gente lembrar do seguinte, que as pessoas, o El Chan enfiava o shortinho na bunda e era normal na década de 90, né? Nós tínhamos aí a banheira do Gugu, aqueles caras que ficavam excitados numa sunga para pegar um sabonete roçando nas mulheres. Nós tínhamos aí Ney Matogrosso enfiando um fio dental no rabo, e tudo era normal. E as pessoas também estão falando do apelo do corpo, né? Então você fez uma consideração muito interessante. A gente tem que se livrar um pouco dessa sexualização, né? O apelo sexual não pode ser o importante, não pode ser o principal. Nós tínhamos, por exemplo, música engraçada no El Chan, mas o artista ele não pode se apegar nessa questão somente sexual, né? Deixa eu ler o que a Rosi está falando aqui comigo. Boa noite, acho que isso tudo é modismo, se deixar daqui a pouco cai no esquecimento, não dura muito. Sim, porque são produtos musicais, Rosi, justamente por isso. São produtos que têm data de validade, data de nascimento e data de morte. Digamos assim, como outros cantores também têm, né? Vani, isso aí é verdade, né? Fabiana, eu não tenho preconceito, só não suporto a voz dele. De quem, Fabiana? Fala para mim. Tereza, exatamente. Acho um absurdo a crítica do trabalho do outro. Cláudia, que casa linda. Fabiana, eu não faço isso, porque se você não gosta, deixa de lado. Que por mais que você fale mal, você está dando ibope para a pessoa. Sim, a gente tem que evitar de dar esse tipo de feedback para a pessoa, né? Milena. Deixa eu ler o que a Milena... Adoro as coisas que a Milena fala. As pessoas criticam muito o funk, mas há público para isso. A gente tenta categorizar como música de comunidade, mas esquecemos que a Zona Sul vai todinha para os bailes na periferia do Rio. Mais importante que pensar em supostos estragos que essas músicas fazem, acredito que seja importante questionar o porquê esse tipo de música está tendo visibilidade e não mais o axé, como na década de 90, que tratava também de temáticas semelhantes de forma explícita e com roupas bem semelhantes. Sem contar que há outros tipos de músicas sendo produzidas atualmente. E por que não tem visibilidade? É o público que faz dar visibilidade. Se não quer, não ouça. Fui descobrir quem era Pablo Vittar depois de tanto Marlos falar, até porque não estava na minha zona de interesse. Deixamos as pessoas se expressarem. Exatamente, Milena. Deixa as pessoas gostarem do estilo musical deles e etc. Né? Deixa eu ver o que o Tardão está falando aqui. Essa avaliação da crítica com instrumento de odiação pode ser uma forma também de cair num defensismo ou reatividade injustificada. Primeira vez que ouvi uma trecho de uma música de tal Pablo Vittar, nem sabia quem ele era, nunca tinha visto antes. E a primeira coisa que eu falei foi, que merda é essa? Coisa horrível. Exatamente. Aquele negócio da questão do gosto, né? Eu acho o seguinte, tudo bem, você tem o direito de não gostar, mas as pessoas não têm o direito de debochar, de desqualificar, de dizer, ele é um cara que, igual tá rolando aí determinados vídeos nas redes sociais, falando dele, mostrando um pouco da bunda dele, etc. Né? Acho interessante a gente discutir sobre a questão da representatividade. Talento não se discute, porque o talento está alinhado ao gosto musical de cada um. Então tem pessoas que não vão gostar, obviamente, também de sertanejo, que é o meu caso. Eu não gosto de sertanejo. Eu acho que a grande maioria não tem talento. Então é o mesmo, por exemplo, que um Tardão ou uma Fabiana não gosta de Pablo Vittar. Mas não podemos negar, por exemplo, que um Pablo Vittar ele tem muito mais representatividade social, digamos assim, do que uma banda sertaneja. O que uma banda sertaneja traz de crítica social? Nada. Então, assim, representa um grupo social, obviamente, que gosta do sertanejo, mas eu não vejo nada de relevante, né? Mas não me incomoda também. Se eu estiver num lugar e começar a tocar sertanejo, vai ser, para mim, a mesma coisa. Deixa eu ler o que o meu amigo Flávio... Ô, Flávio, tudo bom? Que você me achou aqui no Facebook? Que legal. Flávio Mascarenhas, de São Paulo, que há representatividade na música, e isso é inegável.
Você acredita que a cultura de massa, Anitta, Pablo, Jojo, sufoca a música mais cartesiana e faz com que ela perca espaço e dinheiro? Ô, Flávio, uma excelente pergunta, uma pergunta até muito inteligente e que muitas pessoas acabam não refletindo mais sobre isso. Eu acho que sim, que toda essa massa musical que vem nascendo no ano de 2017, 2016, 2018, obviamente ela empurra a cultura um pouco para a direita, tira um pouco dos holofotes. Haja visto, por exemplo, a redução da quantidade de shows que a gente percebe em determinados grupos sertanejos, que eu não vejo hoje tanto sucesso, por exemplo, essas bandas sertanejas. Então, de certa forma, eu acho interessante sim você levantar essa discussão, mas eu não posso deixar também de falar o seguinte, que representa o gosto popular. Eu, por exemplo, durante muito tempo, acabei não gostando muito de música brasileira justamente por causa disso, porque eu não senti uma representatividade do meu gosto. Eu gosto dessa música brega, cafona, esquisita, essa música alegre. Tudo bem, falar de problemas sociais é importante, mas música é alegria. Eu escuto música porque eu quero me sentir mais alegre. Eu não quero me sentir mais depressivo ouvindo música. Então, talvez, Anitta, Rebolar até o Chão, e Chai Chu, Chai Chai, que tira esse, acaba alegrando muito mais a população, que, de certa forma, tem estado muito triste, tem estado muito decepcionada com a situação econômica, a situação política, né? Marcelo falando, eu concordo com a questão da representatividade social que Pablo versus sertanejo. Exatamente, é o que eu acho, e que bom que você concorda com isso. E quem não concorda também está aberto a gente continuar falando sobre isso, tá? Captain Rose de Campos, que bom que você está online. Pena que você não chegou um pouco mais cedo, a gente queria ouvir suas considerações, são muito boas, né? Ô Tardão, você ainda está aí? Você quer fazer alguma consideração adicional? Né? Pessoal, eu queria ouvir agora um pouco de vocês sobre os principais cantores que vocês têm ouvido, que trazem essa questão da diversidade, que vocês sabem que são diferentes dos habituais e que vocês poderiam contribuir para esse debate um pouco mais aí. Eu espalhei esses últimos para que vocês pudessem falar um pouco mais sobre a opinião de vocês sobre esses cantores, mas eu quero ouvir o que vocês têm ouvido, né? Deixa eu ler o que a Josi tem falado aqui. Ó. Quando perdemos nosso tempo criticando o gosto e a cultura do outro, deixamos de viver a nossa, e pior, propagamos a discriminação e o preconceito. Eu não gosto muito disso, não. Eu brinco que você chutar cachorro morto. Né? Justamente por causa disso, porque criticar é muito fácil. Agora, fazer um hangout, igual eu estou fazendo, falando bem, mostrando que é através da multiculturalidade que nós vamos construir um país mais crítico, onde as pessoas tenham liberdade de expressão e possam falar abertamente sem atacar as outras, isso é importante. Pessoal, vocês têm algum cantor que vocês percebam, alguma banda que tem essa pegada multicultural e que tem essa questão de representatividade, da qual vocês gostariam de compartilhar e a gente discutir um pouco mais sobre isso? O que vocês têm achado, por exemplo, da MC Loma, dessa menina que acabou vindo aí cantando essa música aí, assim, envolvimento, digamos assim. Eu vou colar para vocês aqui o link da música, para que vocês possam dizer o que vocês acham. Ó, colei aqui nos comentários. Se vocês quiserem dar uma olhada. Eu recebi por mensagem uma pessoa falando para mim que acha muito chato fazer essas críticas e etc. Né? O que vocês têm a dizer um pouco sobre isso? Vocês querem acrescentar alguma coisa? A gente daqui a pouco vai estourar o tempo da gente. Ó, já estamos 1 hora online. Bom, alguém quer escrever alguma coisa? O que vocês acharam aí do debate? Acho que todos participaram com mais respeito dessa vez, né? Os demais hangouts a gente acabou discutindo mais de uma forma mais diferente, né? E eu acho importante para que todos nós falamos um pouco mais sobre a questão musical e espero que isso abra a cabeça um pouco de
da população em geral, de todos vocês, que nós vivemos num país que tem uma diversidade cultural muito grande, e é importante a gente entender, pessoal, que essa diversidade ela vem agregar na multiculturalidade, no nosso relacionamento com as outras pessoas, tá bom? Primeiramente, quero agradecer a presença de todos vocês. Oi, Vânia, deixa eu ver o que a Vânia está falando aqui. Como tivemos na década de 80. Sim, na década de 80 a gente teve uma mudança muito grande no perfil digamos assim, da comunicação, né? Royce, Johnny Hooker é um cantor que aborda muitas ideologias de gêneros. Eu acho muito interessante. Sim, o Johnny Hooker, ele é bem desconstruído também. Eu nunca ouvi nada dele, mas eu não posso falar nada a respeito dele. Só vi algumas fotos e sei que ele faz parte do cenário LGBT, mas eu não conheço nada a respeito dessa música dele, o Flávio, o Royce. Flavinho, deixa eu ver aqui. Eu ouço incansavelmente a música do Lineker com o Johnny Hooker, Flutua. Acho sensacional. Flávio, essa música é muito gostosa. Essa música, ela traz uma leveza muito gostosa, né? Josi, deixa eu ver o que a Josi está falando aqui. A MC Loma é uma menina que se destacou, não pela letra, mas pela visibilidade no YouTube, e a mídia investe quem tem visibilidade. Sim, inclusive, não sei se vocês sabem, essa menina estourou justamente porque a Anitta cantou uma música dela em Recife. Então ela acabou virando um super hit, digamos assim, né? Ela ganhou uma visibilidade muito grande. Ó, Tardan. Vamos tomar como exemplo um moleque que eu nem sabia que se ainda está em voga. O tal de MC Guimê, sei lá, não tem arte, beleza, musicalidade, nada daquele traste. Só alusão ao crime, a vulgaridade, a banalização do mau gosto, etc. Então, esse relativismo de que tudo é bom, é válido, é muito perigoso, porque se deixa de lado determinados parâmetros mínimos que nos separam da barbárie. Tardão, eu acho muito legal esse ponto de vista seu, porque você vem de uma teoria muito crítica. Então, você aborda as coisas de uma forma diferente e faz a gente refletir também. É interessante toda essa colocação que você faz, mas eu quero que você pense o seguinte: você já reparou o contexto social onde muitas das vezes esse cantor ele está inserido? E a representatividade que ele traz? Ele representa aquele segmento dele ali. Aquelas pessoas que gostam, pensam igual a ele, de certa forma. Assim como, por exemplo, as pessoas pensam da mesma forma que Pablo Vittar, que Anitta, as meninas que querem rebolar até o chão, os caras que querem dançar tchu-tchá-tchá. Então, assim, é importante a gente mostrar isso. Talvez, eu não quero ser leviano e falar dessa forma, mas apesar de eu não gostar desse estilo musical que o próprio MC Guimê canta, mas é um pouco pesado, sim. A gente tende a falar que é um pouco pesado, né? Assim como, por exemplo, quem não conhece Racionais MC acha pesado também, porque eles têm um estilo periférico muito forte, então passa uma questão muito, muito malandra, digamos assim, bandida, e isso acaba incomodando muita gente, né? Óbvio que as letras dos Racionais MC elas são carregadas de críticas sociais, e isso é muito interessante, mas só os poucos que conseguem ler uma letra e conseguem interpretar dessa forma, né? Milena, adorei o debate, também gostei muito. Kathleen, eu gosto de música. Se eu tô com vontade de quebrar, ouço a Anitta. Se for para beber, eu vou para sofrência. Agora, se é branco, negro, gordo, gay, tanto faz. Agora a mídia cria seus cantores instantâneos. Flávio, ótimo vídeo, parabéns. Obrigado, Flávio, obrigado. É isso aí, o papel da gente é um papel social, de mostrar para as pessoas que existem vários tipos de opiniões, e é importante. Josi, fiquei feliz por ela. Ela é de origem humilde e realizou sonhos para aquelas que são importantes para ela. É isso aí, são importantes para ela e para a comunidade a qual ela pertence. Júlio Badini, meu amigo de Cordeiro. MC Loma conseguiu ser pior que Pablo. Depende do ponto de vista de gosto musical de cada um. Há quem goste, né? Aquilo que a gente falou. A Claudinha Lima. Gente, que isso? Essa MC Lomba, fora o ritmo contagiante, que voz é essa? Doeu aqui. Ela tem um ritmo musical um pouco diferente dos demais e é bem chicletinho, se você perceber, né?
É igual o Pablo Vittar durante um tempo. No início eu achava um saco, mas depois aquilo vai na cabeça, aquele ritmo musical, é uma batida eletrônica que acaba que é viciante, acaba dizendo assim, né? Guilherme, tudo bom, Guilherme? Minha amiga Miriam, de Paula Derdel, Cláudia Silvestre, Marquinhos Vertulho. Marquinhos, tudo bom? Quanto tempo? Ô, Bruno, tudo bem? Que pena que você chegou agora, podia ter chegado um pouquinho mais cedo. Kathleen Rose. Não podemos esquecer que a mídia precisa vender, transforma em produtos. Sim, foi aquilo que a gente falou, Kathleen. São produtos musicais, lá no início do vídeo. A questão é que a música da periferia foi pega pela mídia agora, mas já faz parte de um grupo menos favorecido há muitos anos. Exatamente isso. Faz parte de uma manifestação cultural muito forte há muitos anos. Vide aí o exemplo que o Tardan deu, que é o exemplo dos Racionais MCs, que vem aí desde a década de 90 fazendo críticas, e somente agora essa música periférica acabou ganhando notoriedade justamente por causa dos movimentos sociais e de toda a forma de cultura que vem nascendo. Pessoal, quero agradecer a todos vocês, já estamos a 1h06 online, e acho legal todo esse debate, esse hangout. Quero deixar o espaço aberto para as próximas semanas, e toda segunda-feira a gente possa debater algum assunto às 9 da noite. Vou preferir utilizar o Facebook a partir de então, não estou conseguindo utilizar o YouTube. Primeiramente, agradecer aí o carinho da minha prima Milena, que ficou comigo durante horas tentando configurar esse Facebook, esse YouTube. E é isso aí, pessoal. Espero que a gente tenha aberto o debate, que vocês possam pensar um pouco diferente sobre cada coisa. Valeu as considerações de cada um. Tardan, obrigado por você ter participado. Eu gosto muito da sua participação. É uma participação crítica e que sempre acrescenta e faz a gente pensar diferente. Minhas amigas Cláudia, Vânia, o pessoal do mestrado, o pessoal de Banquete, de Minas, aqui de Friburgo, o pessoal de fora do país, meu amigo Bruno, enfim, meu marido Miro, que também me apoiou bastante. Quando eu falei para ele que eu queria fazer esse hangout, ele me motivou bastante. E agradecer a participação de todos vocês e deixar sempre a minha página aberta, que é Diversidade nas Organizações, Marlos, Diversidade nas Organizações. Sempre a gente criar novos assuntos, novas polêmicas, e sempre que eu postar alguma coisa polêmica, vocês participem. E muito obrigado pelo apoio de cada um de vocês com o meu trabalho. Tá bom, pessoal? Um beijo para vocês. Boa noite, bom descanso, tá ok? Muito obrigado. Tchau, tchau.